Muito bem, chegamos à lição de número 10, lição importantíssima, a expansão da igreja. Como se deu essa expansão? Se deu através da perseguição. Deus usa as circunstâncias contrárias da vida para que o nome dele seja engrandecido. Então as circunstâncias contrárias da vida nunca vão parar o trabalhar de Deus. Se você está em alguma circunstância contrária da vida, creia que Deus está trabalhando sobre a sua vida, o nome dele será honrado e glorificado sobre a sua vida e sobre a sua família. O texto textual diz assim, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 4 e 5, verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Então a importância é essa. As circunstâncias da vida sempre vão se levantar. As dificuldades da vida sempre vão se levantar. Mas Jesus estará ali. Jesus já está ali. Pastor, tenho algo para resolver amanhã. Jesus já é o amanhã. Jesus já está lá. Então, simplesmente viva o dia de hoje como um verdadeiro adorador. Porque a circunstância, sempre Jesus estará nelas. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos, somos falíveis, e Deus, sabedor disso, Ele faz o quê? Sempre quando há uma circunstância, Ele opera. Porque diz na Bíblia, Ele falou para Abraão, Abraão, eu transformo a maldição em bênção. Ou seja, as circunstâncias que são contrárias, Deus faz com que elas sejam positivas no sentido de que? De resgatar almas, de trazer almas, e também no sentido de que o seu povo vença os obstáculos aqui nesta terra. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 8, e também os versículos 12 ao versículo de número 15. Vamos para a nossa introdução. Nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus havia predito em Atos 1:8, que os cristãos deveriam espalhar o evangelho, levar o evangelho por toda parte. Muitas vezes Deus usa as circunstâncias contrárias dessa vida para que os objetivos de Deus sejam alcançados. Mas por que os objetivos de Deus? Os objetivos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus é que todo homem se salve. A vontade de Deus é que o homem passe a eternidade ao lado dele. Então essa é a vontade do Senhor Jesus. Pastor, eu amo tanto meu filho, eu quero que meu filho seja salvo. Vou te dizer uma coisa, Jesus ama muito mais o seu filho, e Jesus quer que ele seja salvo. Pastor, o meu sobrinho, o meu primo, o meu tio, os meus avós, os meus pais, os meus filhos, eu gostaria que eles viessem ao conhecimento da verdade, mas Deus também quer isso. Então sossegue o seu coração, acalma a tua alma, aquieta-te e deixa Deus trabalhar. Sinta a presença de Deus, seja uma bênção nas mãos de Deus, porque Deus está trabalhando. Enquanto você cuida da obra do Senhor, Deus cuida também dos seus. A primeira parte, a igreja diante da perseguição. No item 1, embora perseguida, não fragmentada. Isso é importante, viu? Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Você pode observar que os apóstolos, eles, pode ler comigo em Atos 8:1, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, e ali de Jerusalém eles estavam fazendo o quê? Organizando aonde a igreja chegava, aonde a igreja começava a crescer, e eles então enviavam ali seus representantes. Nós vamos ver aqui na continuação aqui, dessa história, onde Filipe estava em Samaria. Diz assim, os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não sofreram perseguição. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve também ser destacado que, mesmo perseguida, a igreja ela não se desorganizou, então ela não se desfragmentou. Isso é muito importante. Por quê? Porque foram perseguidos, mas
a igreja não foi o que? Fragmentada. A igreja não foi dividida, porque um povo dividido é mais fácil de você vencê-lo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essa é uma estratégia do inimigo, dividir o povo, colocar o povo, né, em contradição. Não, a esquerda para um lado, a direita para o outro, meu time de futebol fulano, seu time de futebol ciclano. Então esse tipo de trabalho não é do Senhor, o tipo de trabalho que causa divisão. Nós somos seres humanos, nós precisamos uns dos outros, precisamos ter amor, precisamos ter compreensão e levar essa palavra de Deus, né, com muito entusiasmo. No item 2, a igreja em luto. A narrativa de Lucas, né, que diz assim, né, quando Estevão morreu, os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Então a palavra aqui, ó, kéfetos, traduzido aqui por pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que este pranto foi feito por varões piedosos. Agora tem duas alternativas. As pessoas pensam que alguns judeus que não eram tão contrários aos cristãos, que foram lá chorar o Estevão, ou que foram também cristãos piedosos, né, que ali foram chorar ele antes da dispersão, porque choraram ele, enterraram ele e houve uma perseguição, uma dispersão muito grande. E ali o evangelho foi expandido. Veja bem, não só ali, nós temos que lembrar que anteriormente, no dia de Pentecostes, quando a igreja é inaugurada pelo Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, ali Pedro toma a palavra, começa a pregar, diz a Bíblia que a multidão se compungiu, muitas mil pessoas ali pararam a pregação, perguntou o que faremos, e Pedro diz, sejam batizados na autoridade de Jesus, autoridade, não era a forma batismal, a forma batismal é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo nas águas. Então ali foram batizadas muitas mil almas, e aquelas almas, a maioria delas vieram de fora, então eles já voltaram para suas cidades, levando a palavra. Agora nessa perseguição no dia de Estevão, aqui que ele foi morto, aqui eles saem assim, realmente fugidos, mas é interessante que eles saíram fugidos, mas o ânimo deles não diminuiu. Tanto é que o Estevão era um diácono, foi morto, o Filipe era outro diácono, ou seja, estava na linha de perseguição principal ali, para que fosse morto também. O Filipe vai para onde? Vai para Samaria, uma cidade ali logo descendo de Jerusalém, que era Jerusalém antigamente era a capital do sul, e Samaria antigamente a capital do norte, né? Não na época deles já era uma formatação diferente, mas significa o quê? Que Filipe desce ali e começa a pregar a palavra, não fica calado, não fica acuado, né? Então a perseguição jamais acuou a igreja de Cristo, a luta jamais acuou um crente. Então não se sinta acuado, não se sinta acovardado, mas levante a sua voz, fale com autoridade, fale com perspectiva de amor, com perspectiva de esperança, deixa Deus usar a tua vida, viu? O texto não especifica quem eram, né, os varões piedosos que enterraram Estevão. Eu falei com vocês, são duas alternativas, né? Ou judeus que não eram tão contrários aos cristãos, ou os próprios cristãos que enterraram ele, prantearam ele, depois foram também dispersos. No item 3 aqui, mas não desesperada. Então diz aqui, ó, a igreja foi perseguida, foi dispersa, mas ela não foi desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um dos seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos. Mas isso não calou, nem tão pouco impediu de manter o entusiasmo, né, e avançar no testemunho de Cristo. Olha que coisa interessante. Mas por quê? Porque você viu como que Estevão morreu? Ele morreu glorificando a Deus, ele morreu honrando o nome do Senhor. Então a igreja não ficou desanimada, a igreja não ficou dispersa, a igreja não ficou desanimada, desesperada, mas a igreja prosseguiu. Então homens vão partir para a eternidade, mas a igreja vai permanecer. 2000 anos que a igreja está de pé, e quantos líderes maravilhosos, né, a igreja teve ao longo desses 2000 anos, mas esses líderes morreu Pedro, morreu João, estão no paraíso, não podem mais interceder por nós, viu? João, Pedro, todos os grandes ali do Velho Testamento, do Novo Testamento, morreram, estão no paraíso, não intercedem por nós. O único que pode interceder por nós é Jesus, e Jesus, a igreja dele, ele mantém a igreja de pé, e ele vai levantando sempre novas lideranças, e enchendo elas do Espírito Santo. Mas aonde, pastor, Deus tem um líder? Deus tem um líder, hoje ainda Deus tem um líder que ainda vai levantar, ainda está lá no mundo. Deus vai levantá-lo, vai lavá-lo, e ele será
um grande pastor, um grande ensinador da palavra. Há pessoas hoje que são ateus, que pregam veementemente contra a Bíblia. Daqui a pouco Deus transforma o coração deles e faz deles um grande apologeta. Então é isso que Deus tem feito. Pode olhar na internet, tem pessoas aí que estão defendendo a fé e que antigamente eram ateus ferrenhos, né? Então na parte 2 aqui, a igreja que evangeliza, no item 1, evangelização centrada na palavra. Então aqui em Atos 8:4 diz assim, ó, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então os que andavam dispersos, eles iam por toda parte anunciando a palavra, não pararam, não desanimaram. Mataram Estevão, mas você viu como que Estevão morreu? Morreu adorando ao Senhor, morreu perdoando seus algozes. Então é o desejo de toda pessoa ter a certeza de salvação, né, no último momento de vida, e nós a temos. Não precisamos do último momento de vida para ter a certeza, porque a Bíblia declara que nós somos salvos já em Cristo, né? Diz lá, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado está salvo. Quem crê e for batizado está salvo, mas quem não crê será condenado. Então, quem crê no Senhor Jesus já está salvo. Então, lembre-se que os que andavam dispersos por toda parte, anunciando a palavra, este versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheio da presença divina, para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob o poder, sob a atuação da palavra de Deus, do Espírito Santo, né? E por isso havia muitas conversões, milagres, libertações. A igreja hoje continua sob a autoridade do Espírito Santo. Pastor, mas a igreja tem mudado muito. Mas Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. Então seja você o referencial da igreja. Seja você aquele que não muda, que permanece na sua fé, na simplicidade da palavra. Por quê? Porque às vezes nós reclamamos que as coisas estão mudando, mas nós também estamos aproveitando essa mudança e estamos também ficando com foco no nosso próprio pensamento, com foco nas nossas próprias concupiscência. Concupiscência é a vontade da minha carne, isso é concupiscência. Então aquilo que é a vontade da minha carne e que alguns líderes falam, não tem problema, eu vou e faço. Por quê? Porque está me satisfazendo. Então é isso que nós precisamos, ter maturidade espiritual. No item 2 aqui da segunda parte, evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso, e ao chegar em Samaria, lhes pregava a Cristo. Então observe comigo aí, lendo em Atos 8:5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Olha que interessante, Filipe foi lá e impactou aquela igreja. Mas qual foi a metodologia que Filipe usou? Não está na Bíblia. Por quê? Porque hoje eles estão focando mais no método do que no dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Ele dá um método para um, dá um método para outro. Uma igreja tem o seu jeitão, a outra igreja tem o seu jeitinho, mas o jeitinho de ser, né? Liturgia. Então a igreja começa o culto de uma forma, a outra começa o culto de outra forma, uma bate palma cantando hinos, a outra não bate palma cantando os hinos. Isso não difere na salvação. Isso não é doutrina fundamental, isso é o jeitão de cada igreja. Então essa liturgia, essa maneira de ser, não difere na salvação. Então isso nós temos que tomar cuidado. Então aqui a Bíblia não fala qual foi o método que Filipe usou, mas o Espírito Santo estava lá. Então seja qual for o método que vocês tenham usado de evangelização, o importante é que o Espírito Santo esteja com você, te ajudando, te auxiliando, né? Assim a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não traz a cruz como base se torna vazia. A mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Então foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Então precisamos viver no poder do Espírito Santo. Parte 3, a igreja que dá suporte à evangelização. No item 1, o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que
que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que estava sendo feito fora dos seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Então não basta mandar missionários, é necessário dar o suporte. Então não é só mandar um missionário. Primeiro, tem que mandar um missionário. Segundo, tem que preparar esse missionário. Terceiro, tem que mantê-lo financeiramente junto com a sua família, para que no local que ele esteja lá, ele não seja envergonhado, mas que ele possa ter tranquilidade, que ao invés de pensar no pão da família dele, pensar em ganhar almas, pensar em estar junto daquela sociedade que ele está convivendo, conhecer a cultura daquele povo e evangelizar aquele povo. Terceiro, o suporte não é só financeiro, é um suporte espiritual, suporte emocional, mostrar para ele estar junto, assistir os cultos dele online, também quando ele estiver lá, né, a igreja aqui conforme o fuso horário, um trabalho que ele tiver lá, colocar a igreja aqui no Brasil, naquele local dentro da igreja, mostrar num telão, que hoje a tecnologia permite isso, e dizer, cultuar junto, e mostrar que tem uma igreja no Brasil orando por eles. Então o Brasil é o campo missionário, nós precisamos estar atentos a isso, viu? Precisamos estar muito atentos a isso, por quê? Porque a igreja dê o suporte necessário. No item 2, a igreja que discipula, Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Então Filipe estava ali com a igreja cheia, mas agora chega ali Pedro e João, né, diz assim, os quais tendo descido oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ou seja, a igreja estava repleta, cheia de pessoas, cheia de gente, eles estavam ali cultuando, mas eles ainda não eram cheios do Espírito Santo, eles não foram ainda batizados com o Espírito Santo, porque a igreja estava, Filipe estava focado na evangelização, e agora com a chegada dos apóstolos Pedro e João agora vai o que? Estabeleceu um amadurecimento para aquela igreja, estabelecer agora para que aquela igreja pudesse o que? Pudesse desenvolver mais sua espiritualidade. Então agora eles começam a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo, eles são batizados com o Espírito Santo, os dons espirituais começam a operar sobre aquela igreja, e dali Filipe é levado a pregar lá naquela estrada deserta. Lembra disso? Olha como que estava dinamismo naquela época. Hoje não é diferente, não podemos perder tempo. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo, quantos jovens estão partindo para a eternidade, que Deus possa usar as nossas vidas, viu? Poderosamente. Então diz assim, né? Esse texto mostra que além de apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja fazia parte da doutrina dos apóstolos, o ensino sobre iniciação cristã, que envolvia o ensinamento sobre a conversão, o batismo nas águas, capacitação do Espírito. Então tudo isso estava sendo ali levado por aqueles apóstolos, dando esse apoio a toda igreja que estava sendo, toda igreja que estava nascendo na região. Os apóstolos estavam sempre dando apoio, dando suporte, né? Tanto logístico, quando a pessoa está lá, quanto também de levar a palavra, de ensinar corretamente, porque o capítulo 15 de Atos, você vai ver que ele foi um concílio, e que o próprio irmão de Jesus, que é Tiago, estava presidindo aquele concílio. Por quê? Porque onde estava nascendo a igreja, fora dos portões de Jerusalém, então era chamado povo gentios, e os judeus que estavam indo atrás daquele povo, nós chamamos de judaizantes. Eles queriam que os gentios crescem no Senhor Jesus Cristo, mas também seguisse as doutrinas de Moisés. Isso estava causando um tumulto. E hoje em dia nós estamos fazendo o contrário, nós estamos judaizando a igreja. Daqui a pouco é perigoso nós oferecermos sacrifício dentro da igreja. Por quê? Estamos judaizando a igreja. A igreja ela não pode ser judaizante. A igreja é de Cristo. Cristo veio através da família judaica, Deus preparou aquela nação para que Jesus nascesse nela, porque Jesus é o salvador da humanidade, ele é o salvador dos judeus, dos não judeus. Então Jesus é o salvador de todos, ele é o rei do universo, tá? Então Deus sempre quis, sempre quer e sempre fará de tudo para salvar toda a humanidade. Sempre fará de tudo, que ele fez o máximo. Qual que é o máximo? O Filho dele morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. No item 3 aqui, sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Por isso que eles foram lá em Samaria, dar aquele suporte maravilhoso, né? Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados
para que aquele povo, né, recebesse o Espírito Santo, completando assim o discipulado. Leia comigo aí, ó, Atos capítulo 8, versículo 14 e 15. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, ou seja, para que fossem batizados com o Espírito Santo e fossem cheios do Espírito Santo. Nós precisamos também ser cheios do Espírito Santo para fazermos a obra do Senhor com mais encorajamento, viu? Com mais ousadia. Conclusão, nessa lição vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. E isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há Evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza que o poder do Espírito Santo estava ali. Então não é o método que é tão importante. O importante é a pessoa estar conectada com o Espírito Santo, que Jesus quer salvar a todos. Amém? Pergunta 1. O que os capítulos 4 e 5 de Atos registram contra a perseguição da igreja? Registrado que a perseguição era inicialmente focada aos apóstolos, líderes da igreja. Tá? Pergunta 2. O que Atos 8 e 4 mostram sobre a igreja primitiva? Mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus Cristo adiante. Pergunta 3. De acordo com a lição, que tipo de pregação pode se tornar vazia? Olha só, a pregação que não tem a cruz de Cristo como base pode se tornar vazia e sem poder transformador. Pergunta 4, Atos 8,14 mostra sobre a igreja em Jerusalém. Mostra que a igreja em Jerusalém dava suporte ao trabalho missionário. E deu exemplo aqui que Samaria estava com a igreja lá cheia, conduzida por Filipe, e ali chega Pedro e João para levar a mensagem, para confirmar aqueles irmãos, e ainda falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Pergunta 5, o que está incompleto sem o recebimento do Espírito Santo? O que está incompleto? O discipulado cristão. Então, no discipulado cristão, nós temos também que ensinar, né, sobre o batismo nas águas, sobre o revestimento de poder, para que a pessoa seja encorajada a buscar, para que a pessoa seja cheia do Espírito Santo e permaneça cheia do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.